Peixes nasce onde a mente humana toca o oceano do inconsciente. Uma zona onde a fronteira entre realidade e símbolo começa a se dissolver lentamente. Na análise junguiana, esse signo representa uma abertura psíquica rara, quase perigosa, pois sua consciência parece possuir fissuras naturais pelas quais imagens arquetípicas emergem sem filtro. O pisciano não apenas percebe emoções, ele mergulha nelas, absorve atmosferas invisíveis, capta tensões ocultas em ambientes sociais, como se sua psique funcionasse como um instrumento sensorial hiperdesenvolvido, capaz de detectar aquilo que outros sequer percebem existir. Dentro desse território interior, a identidade nunca permanece rígida. Ela se transforma, se adapta, se fragmenta em uma sala cheia de pessoas. O pisciano frequentemente assume inconscientemente os estados emocionais do ambiente. Alegria, melancolia, ansiedade, tudo se infiltra silenciosamente em sua estrutura psíquica. Jung descreveu esse fenômeno como uma proximidade excessiva com o inconsciente coletivo, onde o ego deixa de funcionar como uma fortaleza isolada e passa a agir como uma membrana permeável. Essa permeabilidade cria uma empatia extraordinária, mas também uma vulnerabilidade profunda diante das correntes emocionais do mundo. Esse tipo de mente raramente encontra repouso completo na realidade objetiva, porque parte dela habita constantemente um plano simbólico, sonhos intensos, intuições súbitas, pressentimentos inexplicáveis. O pisciano frequentemente acorda com imagens mentais carregadas de significado arquetípico, mares tempestuosos, corredores infinitos, rostos desconhecidos que parecem carregados de destino. Esses elementos não são simples fantasias, são manifestações da linguagem primordial do inconsciente, mensagens vindas de regiões psíquicas onde a lógica racional perde sua autoridade. Por essa razão, a alma pisciana vive em permanente tensão entre dois mundos. O mundo concreto, onde regras e limites estruturam a realidade, e o mundo profundo, onde tudo é fluido, simbólico, misterioso. Essa dualidade cria uma existência interior cinematográfica, intensa, muitas vezes solitária, pois aquilo que o pisciano percebe no fundo de sua psique raramente encontra tradução completa no mundo exterior. E é nesse silêncio simbólico que o verdadeiro enigma dessa alma começa a se revelar. Dentro da arquitetura arquetípica de Peixes habita uma figura antiga, quase mítica, o arquétipo do Salvador sacrificial, uma estrutura psíquica profundamente estudada na psicologia analítica. Trata-se de uma força interior que impulsiona o indivíduo a carregar o sofrimento coletivo, como se sua existência tivesse a missão secreta de absorver dores que pertencem ao mundo. O pisciano frequentemente sente uma necessidade inexplicável de ajudar, de consolar, de compreender aqueles que estão perdidos, mesmo quando isso exige o sacrifício de sua própria estabilidade emocional. Esse impulso nasce de uma identificação inconsciente com o sofrimento humano. Quando alguém próximo demonstra fragilidade, a psique pisciana reage como um espelho profundo, refletindo e amplificando aquela dor. Muitas vezes, o pisciano se torna o confidente silencioso, a presença acolhedora, a mente que escuta sem julgamento. Porém, sob a superfície desse comportamento altruísta, existe um mecanismo psicológico delicado, pois ao absorver constantemente emoções alheias, ele começa a dissolver os limites entre o que pertence ao outro e aquilo que pertence a si mesmo. Com o tempo, essa dinâmica pode gerar uma espécie de martírio psíquico. O indivíduo sente que precisa salvar, curar, proteger, mas raramente encontra alguém que consiga compreender o peso invisível que ele próprio carrega. A sombra desse arquétipo emerge exatamente nesse ponto, quando o Salvador começa a se perder dentro do sofrimento que tenta aliviar, criando padrões de autoabandono, relacionamentos emocionalmente assimétricos, ou uma sensação persistente de esgotamento espiritual. Jung via nesse arquétipo uma expressão profunda do drama humano, pois o Salvador que mergulha no sofrimento coletivo inevitavelmente confronta a própria sombra. Em Peixes, essa jornada se torna particularmente intensa, porque sua sensibilidade amplificada
transforma cada encontro humano em um campo psicológico complexo, onde compaixão, sacrifício, empatia e autodestruição podem coexistir dentro do mesmo movimento interior. A estrutura do ego pisciano possui uma característica singular. Ele raramente se constrói como uma entidade rígida. Ao contrário, sua identidade tende a assumir uma natureza líquida, adaptável, quase camaleônica. Jung descreveu esse fenômeno como uma psique altamente influenciada por conteúdos inconscientes, onde a consciência não domina completamente as forças que moldam a personalidade. Em termos práticos, isso significa que o pisciano muitas vezes sente que sua identidade muda dependendo do ambiente, das pessoas, das emoções ao redor. Em um contexto social específico, ele pode parecer profundamente sensível, artístico, contemplativo. Porém, em outro ambiente, pode revelar uma faceta completamente diferente, introspectiva, silenciosa, quase invisível. Esse fenômeno não representa falsidade, mas sim uma flexibilidade psíquica extraordinária, como se a alma pisciana possuísse múltiplas camadas de identidade que emergem de acordo com a atmosfera emocional em que está inserida. Entretanto, essa dissolução natural do ego também abre portas para zonas psicológicas perigosas. Quando a identidade não possui contornos firmes, a mente torna-se suscetível a ilusões, idealizações, projeções emocionais intensas. O pisciano pode se perder em narrativas internas onde amor, destino, redenção e tragédia se entrelaçam, criando experiências subjetivas tão intensas que começam a substituir a própria realidade objetiva. Nesse território psicológico, a grande tarefa da individuação se torna evidente. Jung afirmava que a maturidade psíquica exige a integração entre consciência e inconsciente. Para o pisciano, essa jornada implica aprender a construir um centro interior estável, capaz de navegar no oceano simbólico sem se afogar nele. Um equilíbrio delicado entre sensibilidade profunda e estrutura psíquica sólida. Nas profundezas da psique pisciana habita uma sombra particularmente complexa. Diferente da agressividade explícita encontrada em outras estruturas psicológicas, a sombra de Peixes se manifesta de forma silenciosa, evasiva, quase invisível. Ela surge através do escapismo, da fantasia excessiva, da tendência a fugir de confrontos diretos com a realidade, criando refúgios mentais onde o indivíduo pode permanecer protegido das dores do mundo concreto. Esse mecanismo psicológico muitas vezes começa de maneira inocente. A imaginação se transforma em abrigo, sonhos substituem frustrações, narrativas interiores oferecem conforto diante de realidades difíceis. Porém, quando esse processo se intensifica, ele pode evoluir para um padrão de evasão emocional, onde o pisciano prefere habitar mundos simbólicos em vez de enfrentar conflitos concretos. A sombra também pode assumir formas mais sutis, dependência emocional, idealização de figuras salvadoras, relações onde o pisciano projeta seu desejo de redenção sobre outra pessoa, esperando inconscientemente que alguém traga significado para sua existência. Quando essa expectativa não se concretiza, surge uma sensação profunda de desilusão, quase existencial. Jung descrevia a sombra como um território necessário da psique, um espaço onde energias reprimidas aguardam reconhecimento. Para o pisciano, confrontar essa sombra significa abandonar ilusões sedutoras, reconhecer padrões de fuga e aceitar que a verdadeira profundidade espiritual não nasce da evasão, mas da coragem de encarar o próprio abismo interior. Existe na mente pisciana um sistema empático extremamente sofisticado, quase como um radar emocional permanente, capaz de detectar microvariações no comportamento humano, tons de voz, silêncios carregados de significado, olhares que revelam conflitos internos. Esse mecanismo funciona de forma intuitiva, não analítica, como se o pisciano captasse diretamente o estado psicológico dos outros sem precisar interpretá-lo racionalmente. Esse tipo de percepção cria indivíduos extraordinariamente sensíveis ao sofrimento humano, terapeutas naturais, artistas capazes de traduzir emoções coletivas em imagens, música,
palavras. O pisciano frequentemente percebe aquilo que permanece invisível para a maioria. Tensões escondidas em relações, angústias silenciosas, desejos reprimidos que moldam o comportamento social. Porém, esse dom possui um custo psicológico significativo. Absorver constantemente estados emocionais alheios pode gerar sobrecarga psíquica. O pisciano pode sentir cansaço inexplicável após interações sociais intensas, como se sua mente tivesse processado volumes enormes de informação emocional. Muitas vezes, ele se retira para o isolamento não por rejeição ao mundo, mas por necessidade de restaurar sua própria energia psíquica. No nível mais profundo, essa sensibilidade revela a essência arquetípica de Peixes, uma alma que vive próxima das correntes invisíveis do inconsciente coletivo, onde emoções humanas se entrelaçam como marés psíquicas, e onde cada experiência emocional se torna parte de um vasto oceano simbólico que conecta todos os seres humanos.